Fala galera, tudo bem? Seguinte, seguindo nossa revisão dos capítulos sugeridos por vocês, né? 3, 5 e 7. Capítulo 3 já foi postado na aula passada, na semana passada. O capítulo 5 eu vou falar agora, que são os termos acessórios. O capítulo 7 já tem a videoaula na plataforma. Foi uma das primeiras aulas que foram postas na plataforma, é só dar uma chegada lá, tá? Então hoje, capítulo 5, para a gente fechar a revisão daqueles capítulos que vocês sugeriram. Ok? Vamos lá então? Então, beleza. Seguindo aqui a estrutura da apostila, vamos lá. Hoje falar de termos acessórios. Os termos acessórios. Bom, adjunta de nominal é o termo que acompanha o nome, substantivo, palavra substantivada, ou pronome de valor substantivo, procurando caracterizá-lo, determiná-lo ou individualizá-lo. Então, adjunto adnominal, justamente primeiro, tem esse nome por quê? Porque está junto de um nome, tá? Junto de um substantivo ou palavra substantivada, tá? Ele pode caracterizá-lo, ele pode especificá-lo, ele pode determiná-lo. E a gente vai ver que os adjuntos adnominais podem ser várias classes gramaticais, beleza? Mas estruturalmente, por que é adjunto adnominal? Porque está junto do nome. Você vai verificar na oração que vai estar sempre juntinho de um nome, ok? Vamos lá. As pipas coloridas contrastavam com o céu azul. Ó, tudo que está aqui demarcado, ó, as coloridas, o e azul são adjuntos adnominais. As, eu tenho artigo, ó, determinando pipas. Coloridas é um substantivo, determinando pipas. O, mais um artigo, agora determinando quem? Céu. E azul, que é mais um adjetivo, tá? Qualificando, né? Coloridas está qualificando também. Qualificando um nome que é o céu. Beleza? O adjunto adnominal pode ser representado na oração por artigos, adjetivos, numerais, pronomes de valor adjetivo, locuções adjetivas. Beleza? Então, essas 5 coisinhas que o adjunto adnominal pode ser. Artigo, ó, os fogos iluminavam a noite. As peças antigas tiveram maior procura. Então, ó, tanto os determina um nome, quanto a determina outro nome. Tanto antigas qualifica peças, quanto maior qualifica procura, beleza? Numerais. 3 histórias foram representadas durante a aula. 3, ó, numeral, que está agora classificando, determinando histórias. Pronomes de valor adjetivo. Ó. Muitas pessoas já haviam escolhido os seus candidatos. Então, nós temos muitas pessoas, né? Pronome indefinido, pronome adjetivo, de valor adjetivo aqui. E agora, seus, pronome possessivo, também de valor agora adjetivo, ok? E, por fim, locuções adjetivas. Durante o almoço, tomamos um delicioso suco de melancia, que está aqui qualificando o suco. Claro, se o adjetivo serve de adjunto adnominal, a locução adjetiva também servirá como tal, beleza? Também funcionam como adjuntos adnominais os pronomes oblíquos átonos de valor possessivo. Se vocês já estudaram pronomes, vocês sabem que eles podem assumir também valor possessivo. Pisaram-me o pé, é a mesma coisa que dizer pisaram o meu pé. Rasguei-lhe a camisa, ó, rasguei a camisa dela, ou rasguei a sua camisa, ok? As preposições não assumem nenhuma função sintática, mas artigos e pronomes adjetivos podem aparecer combinados ou contraídos às preposições, certo? Dirija-se ao professor, preposição a mais o. Então, aqui, ó, ao professor, houve o que? Uma junção da preposição a com o artigo o. Está só explicando isso, né? Que está junto de um termo que é caracterizador, que é quem? O artigo. Nesta rua mora um anjo, preposição em mais esta. Muito bem, que é um pronome adjetivo demonstrativo. Muito bem. Distinção entre adjunto adnominal e complemento nominal, muito importante. A dificuldade de distingui-los ocorre quando eles se ligam por meio de preposição a um substantivo abstrato de significação transitiva. Bom, então primeiro explicando aqui, tá? Vamos ler de novo? Ocorre quando eles se ligam por meio de preposição a um substantivo abstrato de significação transitiva.
Beleza, por que existe essa dúvida? Porque tanto uma locução adjetiva, que tem valor adjunto adnominal, quanto o complemento nominal, eles podem ser formados pelo quê? Por um substantivo abstrato, juntamente com preposição. E aí, como é que eu vou saber se é adjunto ou se é complemento? Aí aqui está explicando. Ó. Se o termo apresentar a ideia de agente, ele é adjunto adnominal. O encontro das crianças foi emocionante. Quer dizer, as crianças que se encontraram, sim. Então, as crianças são agente. Agente. As crianças que obtiveram o encontro. Então, é agente. Se é agente, é adjunto. Se o termo apresentar a ideia de paciente, ele é complemento nominal. No caso, não tem o exemplo, mas eu coloquei um exemplozinho aqui no Word. Ó. A captura dos fugitivos foi bem sucedida. Os fugitivos, deixa eu demarcar aqui só os fugitivos. Ó. Os fugitivos capturaram alguém ou foram capturados? Foram capturados. Então, eu tenho aqui, ó, fugitivos como paciente. Eles foram capturados. Então, se é paciente, é complemento nominal. Pronto. Complemento nominal. Beleza? É basicamente isso. Verificar se o termo preposicionado é agente ou é paciente. É agente? Adjunto. É paciente? É complemento nominal. Ok? Vamos seguir então. Adjunto adverbial é o termo que se refere ao verbo, ao adjetivo ou a outro advérbio, indicando-nos uma circunstância. Pois bem, que é basicamente o mesmo conceito do advérbio, não é isso? O adjunto adnominal ele pode ser várias classes gramaticais, certo? Pode ser várias classes gramaticais, como a gente viu ali. Artigo, pronome, adjetivo, locução adjetiva, beleza. Mas o adjunto adverbial não, ele só se refere ao advérbio. Então, o conceito em referência a advérbio e a sua função, que é a função circunstancial, será a mesma, ok? Então, vamos lá. O tempo passou rapidamente. Ó. De que maneira? Rapidamente. Ok? Advérbio de modo. Ou seja, adjunto adverbial de modo. Denis é muito bom goleiro. Ó. Muito bom. Advérbio de intensidade, muito. O pessoal saiu bem depressa. Saiu bem depressa também. Adjunto adverbial de modo. Observações. O adjunto adverbial pode ser constituído de advérbios. Dormimos tarde e levantamos cedo. Certo? Tarde, cedo, advérbio de tempo. Aqui é o meu lugar. Aqui, advérbio de lugar. Locuções ou expressões adverbiais. Ele chegou de repente, né? Desta maneira. Viajo nos fins de semana. Advérbio também de tempo. Então, apenas para frisar que pode ser tanto advérbios em geral, né? Ou seja, essa palavra aqui, por excelência, ela é advérbio. É isso que ele quis dizer. Ou pode ser uma locução ou expressão adverbial. Ok? Então, aqui temos uma locução. O que é uma locução? É quando você tem um termo que tem uma função sintática, uma função morfológica, só que ele é formado por um conjunto de termos, né? Formando um termo só de uma função só. Beleza? Os adjuntos adverbiais classificam-se de acordo com a circunstância que expressam. São muitos, portanto, os tipos de adjunto adverbial. Beleza. Então, aqui temos diversos tipos de adjuntos adverbiais, tá? Tempo, lugar, modo, afirmação, negação, dúvida, intensidade, meio, instrumento, companhia, causa, finalidade, matéria, preço, concessão, assunto e tudo mais. Por que tudo mais? Porque, na verdade, existem muitos adjuntos adverbiais, existem muitos advérbios. Algumas gramáticas colocam só um pouquinho, só os principais, né? Tempo, lugar, modo, e outras colocam vários e vários. A apostila colocou uma quantidade bem expressiva, ok? Isso aqui é uma questão de prática para poder exercitar e gravar, né? Fazer a lógica aqui de identificação dos adjuntos adverbiais, ok? Vamos seguir. Aposto é o termo que explica, esclarece, desenvolve ou resume um termo da oração. Ouro Preto, a antiga Vila Rica da época da mineração, é hoje uma cidade histórica. Mário de Andrade, o poeta de São Paulo, viaja pelo Brasil pesquisando a nossa cultura popular. Então, primeiro,
é um termo nominal, tá? Ele é constituído por um nome. Ele basicamente vai explicar outro nome. Em geral, ele está do lado direito e explica do lado esquerdo, mas ele pode fazer também. Pode estar do lado esquerdo e explicar do lado direito também, mas é raro acontecer, mas também pode, ok? Que é o caso aqui, ó. O aposto pode aparecer antes do termo a que se refere, ó. Código universal, a música não tem fronteiras, ó. Aqui é o caso dele estar do lado esquerdo, ó. Então, código universal é um nome, é um termo nominal. A música é outro termo nominal que está sendo explicado por código universal, beleza? Aposto, basicamente é um aposto. O aposto pode aparecer precedido de expressões explicativas. Alguns ecologistas, a saber, biólogos, humanistas, políticos, entre outros, lutam pela elaboração de leis que protejam a natureza. Veja bem, nós estamos estudando termos acessórios. O aposto é um termo acessório que indica bem esse nome, tá? Eu posso tirar esses termos aqui e vai continuar o sentido da oração. Alguns ecologistas lutam pela elaboração de leis que protejam a natureza. Pronto. Eu não preciso explicar quem são os ecologistas, entendeu? Então, por isso que é um termo acessório. O aposto que se refere ao objeto indireto, complemento nominal ou adjunto adverbial, pode aparecer precedido de preposição. Estava ansiosa por tudo, pelos brinquedos, pela roupa nova, pelo bolo de aniversário. De maneira geral, o aposto é destacado por pausas que na escrita podem ser representadas por vírgulas, dois pontos ou travessões. São Paulo, a maior capital do Brasil, vive hoje graves problemas sociais. Ó. Ele está entre vírgulas. Em geral, o aposto está entre vírgulas, tá? Aqui está a mercadoria perdida: arroz, feijão e material de limpeza. Esse também é chamado aposto enumerativo, tá? Quando você utiliza vários termos para enumerar um termo só. Que é o caso aqui: arroz, feijão, material de limpeza. As meninas eram 3. Ariadne, Érica e Maíra, ó. Enumerativo de novo. E os meninos 4. Eduardo, Itamar, Iberê e Cauê. Beleza? Quando o aposto não vem separado por vírgulas, ele é chamado de aposto de especificação ou especificador. Minha amiga Diva é ótima pessoa. Diva, especificando amiga. Beleza. A pintora Laila faz de suas telas um registro de sua sensibilidade. Ó. Laila, que está especificando pintora. E por último aqui, nos termos acessórios, o vocativo. É o termo que não mantém relação sintática com outro termo da oração. Não pertence, portanto, nem ao sujeito nem ao predicado. É usado para chamar ou interpelar a pessoa a quem o emissor se dirige. Muito bem. Então, o vocativo, ele não tem função sintática, né? Ele não estabelece função sintática. Então, por isso que muitas gramáticas colocam o vocativo em apêndice, tá? Porque, na verdade, ele não faz parte especificamente nos termos acessórios. Ele é estudado junto com os termos acessórios, mas gramaticalmente não faz parte, beleza? Ok. Companheiros, a decretação da greve será necessária. Ó. Vocativo está chamando alguém. Por isso que é vocativo, de evocar, tá? Tenham cuidado com os copos, meus filhos, ó, vocativo. Ó pedaço de mim, ó metade afastada de mim. Leva o teu olhar que a saudade é o pior tormento. Ó pedaço de mim e ó afastado de mim é um vocativo. Observação. A distinção entre o vocativo e o aposto. O vocativo não mantém relação sintática com nenhum outro termo da oração. Muito bem, ok. Alunos, já bateu o sinal. Ó, aqui, só chamando. Né? O aposto mantém relação sintática com o termo da oração. A vida de Pedro, um dos apóstolos, foi filmada. Muito bem. Então, aqui, a vida de Pedro, Pedro aqui está sendo caracterizado pelo aposto, um dos apóstolos. Então, por isso que existe uma relação diferente de alunos da frase anterior, né, que não tem essa relação. Ele é sozinho, apenas chamou alunos. Agora, um dos apóstolos não. É uma caracterização para Pedro. Ok? Pessoal, apesar da apostila ter falado da distinção entre aposto e vocativo, né? Aposto possui uma relação sintática e vocativo não possui. Tá ok, está correto. Entretanto, existem casos em que há ambiguidade, tá?
você não sabe quem é um ou quem é outro, né? Beleza? E aí você tem que verificar pelo contexto. Como assim, professor? Seguinte, ó, nós temos aqui, ó, aquele garoto, Pedro, é muito inteligente. Mas e se eu ler assim? Aquele garoto, Pedro, é muito inteligente. Já mudou, né? Por quê? Existe um contexto diferente. O que eu tenho aqui? Pedro pode ser vocativo ou aposto. Mas não tem como saber? Tem, só pelo contexto. Não está errado, tá? Por quê? Tanto aposto quanto vocativo são termos que vêm entre vírgulas, isolados por vírgulas, né? À exceção do aposto especificativo, que não vem entre vírgulas. Mas, enfim, eu posso não querer colocar sem vírgula, e aí, nesse caso, aquele garoto e logo depois Pedro, entre vírgulas, vai ficar como? Não sei, tenho que ver o contexto. Ok? Então, aqui, ou eu posso estar falando com Pedro, ou estar falando de Pedro. Beleza? Então, se liga nisso, depende do contexto. Vou colocar aqui, ó. Depende do contexto. Muito bem.